Fala pessoal, Leandro Salgado aqui na área, hoje diretamente da minha casa, estreando aqui o nosso broadcast. Aqui pessoal, a ideia é a gente entrevistar pessoas que estão de longe, né? Que não podem vir até o meu podcast na quarta-feira ao vivo ali na VTR. E aí eu criei esse espaço aqui dentro de um quarto, um estúdio que eu tenho aqui em casa, para a gente poder fazer esse broadcasting aqui, para a gente poder entrevistar essa galera. E semana passada a gente estava lá com a pastora Priscila, Érica Priscila, contando os testemunhos dela, tanta coisa legal, e não deu tempo, né? Mas hoje eu prometo que em 1 hora ela vai contar tudo, porque o povo começa a conversar e esse povo evangélico gosta de falar. Mas a gente vai começar agora. Então vamos começar aqui. Atenção, no ar, minha querida amiga Érica Priscila. Cadê ela? Onde que está? Eu tô aqui com o Misa do meu lado, meu grande amigo. Aí, apareceu. Érica, bem-vinda ao meu broadcast. Finalmente botamos ao ar esse negócio. Obrigada. Você gostou do meu cenário? Pois é, a gente não podia. Adorei, eu adorei. Eu tenho aqui também, ó, os meus violões ali pendurados, mas eu acho que esses são mais da hora. Eu acho que são as luzes que deram um up aqui. Érica, bem-vinda aí mais uma vez. Vamos continuar nosso bate-papo, porque o tempo é curto e a gente não pode perder, né? Semana passada a gente conversou com a Érica, pessoal, sobre toda essa coisa dela e essa vida dela na igreja, quando ela cresceu. Você pode conferir isso no próprio canal Leandro Salgado Interview, vai estar rolando ela aí. E a gente conversou sobre vários assuntos, o testemunho que ela foi atropelada por um caminhão de moto, e aconteceu tantas coisas com ela, e ela ia continuar esse testemunho dela todo aí. Então é o seguinte, Érica, conta pra gente. Melhorou. Muito bom. Conta pra gente sobre... Logo depois desse acidente, tudo, você lembra mais ou menos onde a gente parou pra gente continuar essa conversa? Sim, com certeza. Eu estava falando, né, que depois de tudo isso que aconteceu, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Deixa eu Tá só tocando diminuir tudo seu aí, tá o volume. tocando WhatsApp, tudo. Essas mulheres de hoje. É que eu mandei o link, né, da nossa live para uma galera e tá todo mundo tentando entrar aqui. Legal, mas já tá Então, no vamos lá, ar. deixa só eu entrar de novo. Já estamos no ar. Isso aí, galera. Então, como eu tinha te falado, depois de tudo isso que aconteceu, depois desse milagre, né, que Deus fez na minha vida, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Acho que foi mais ou menos nesse tempo que a gente terminou de falar da última vez. E, Leandro, eu me afastei, né, eu me envolvi com os grupos de desigrejados, só dando uma recapitulada para quem estava nos acompanhando. Eu me envolvi com grupos de desigrejados, e aí eu troquei a Bíblia pelo livro Deus, um Delírio. Vou até pegar aqui, né, já que a gente está em casa. Esse livro aqui. Comecei a ler esse livro aqui, Deus, um Delírio, de Richard Dawkins, e esse livro virou a minha Bíblia naquele momento, né? Eu comecei a estudar Nietzsche, ler Entre o Bem e o Mal, e ver muitos livros de filosofias e de ateus que realmente ficavam tendo a palavra de Deus como algo místico, como algo que não era real. E eu me deixei levar por tudo aquilo, mesmo com todas as experiências que eu havia tido com Deus. E foi realmente um período em que eu comecei a acreditar muito na minha própria capacidade, no meu próprio potencial, e acreditei que eu não precisava de nada nem de ninguém, que eu era suficientemente boa para conquistar tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu sonhava, e assim eu fui seguindo a minha vida, né? Eu acho que eu contei da última vez que nessa época eu trabalhava como gestora de RH, eu trabalhava numa empresa na área de construção civil, trabalhava para o programa Minha Casa Minha Vida, então eu tinha um excelente emprego, eu tinha um excelente salário, eu tinha construído uma carreira, eu trabalhei nessa empresa por 11 anos e meio, quase 12 anos, né?
E essa empresa me abriu muitas portas. Eu comecei trabalhando lá em Natal. De Natal eu fui para Belo Horizonte, passei um tempo lá, tendo treinamento, etc. Depois eu fui para o Rio de Janeiro e lá é que eu efetivamente tive várias conquistas, né? Certo. Porque a empresa, ela me dava uma boa condição. Uhum. E o que acontece? Dentro desse período, já fora, claro que não foi assim de uma hora para outra, né? Eu fui me afastando aos poucos, comecei a deixar de caminhar para a igreja, comecei a deixar de acreditar, fui esfriando a minha fé. E a Bíblia diz, né, Leandro, que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria. E de fato, o amor de muitos vem esfriando porque a gente para de olhar para Jesus, para olhar para as pessoas, para de olhar para o foco, para o alvo, para olhar para as pessoas. É Né? verdade. Uhum. Só te cortando rapidinho, isso que você me contou de você ler Nietzsche, essas coisas todas aí, isso é muito natural com as pessoas que saem da igreja, porque a gente quer conhecer o oculto, né, o que está escondido. E a palavra de Deus fala que tem mistérios que não cabe ao homem conhecer. Mas esses mistérios contados por outras pessoas, ninguém sabe os mistérios. E aí eu ficava lendo, buscando as coisas, eu tinha a mesma reação que você, impressionante. E eu acho que o desigrejado para voltar é muito mais difícil do que aquele cara que está no mundão brabo, na droga, em tudo, conhecer Jesus e ir para a igreja. Né? Então eu sei da sua dificuldade que você sofreu. E aí você me contando aquele testemunho do hospital, que mesmo assim, você com a cabeça aberta, Deus te curou e tal, você saiu e foi mais profundamente para o mundo ainda, é isso? Mundo, gente, o pessoal que a gente usa para falar quando a pessoa está fora da igreja, quando a pessoa está longe dos caminhos que Deus propõe para a gente, vamos dizer assim. É isso aí. Exatamente, Leandro. E o que é mais triste, né, nisso tudo é que quanto mais você está no mundo, mais você quer estar lá, porque lá ele oferece muitas alegrias, porém essas alegrias são passageiras. Né? São vazias. Ele te dá muitos momentos, muitas sensações de que você está realmente poxa, estou vivendo a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, né? E eu estava ali, dessa maneira. Como eu te falei, eu trabalhava nessa empresa e eu já estava há bastante tempo, e essa empresa me abriu muitas portas. Para você ter ideia, eu tinha um excelente salário, eu morava numa cobertura, e eu trabalhava, eu tinha tudo que eu queria, eu viajava, eu vivia muito bem, né? Nessa época, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu casei. Quando eu casei, eu ainda estava na igreja. Meu ex-marido, ele caminhava junto comigo para a igreja, né? Ele era novo convertido, porque eu nasci em berço cristão. Então, a gente estava bem financeiramente, bem emocionalmente, bem em família, como família, e estava tudo dando certo. Até enquanto eu estava nos caminhos do Senhor, enquanto eu estava entendendo que Deus estava me colocando ali naquela posição. Quando eu comecei a acreditar, né, que todas essas conquistas, como eu falei, tinha sido por mérito próprio, porque eu sempre lutei, não tem nada a ver com Deus, eu me esforcei para estar aqui, né? Eu trabalhei para caramba, eu estudei para caramba, não, eu sou super esforçada, né? Eu mereço estar onde eu estou, não é questão de Deus, é questão de Érica correndo atrás, né? Quando eu comecei a acreditar nisso, foi aí que as coisas começaram a dar errado, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala, e você inclusive comentou na semana passada, eu acredito que eu também frisei bastante isso. Quando você tem Deus, você sempre tem a esperança que as coisas vão dar certo, porque você sabe que você pode passar por uma provação hoje, mas a alegria vem ao amanhecer. Você sabe que a luta ela é passageira. Você sabe que você pode estar numa situação difícil hoje, mas se você dobrar o seu joelho, mesmo vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanham, que vão nos acompanhar e que não são evangélicos ou não são católicos ou não têm o hábito de falar com Deus, de orar, de rezar, você sabe que quando você, né, se você acredita em Cristo e você começa a pedir a Deus para fazer algo na tua vida, Deus ele faz conforme a sua fé, né? Então nós temos essa esperança em Deus, de que as coisas podem estar ruins, podem estar difíceis, mas com Deus nós podemos sim vencer. E quando você é um ateu, não. Quando você se afasta,
No meu caso, eu não fui simplesmente uma desviada do evangelho, Leandro. Eu fui uma pessoa que disse, não, Deus não existe. Eu parei de acreditar em Deus, né? Então, eu não tinha esperança, porque as coisas ruins começaram a acontecer e eu ia recorrer a quem? A pessoas que eram tão falhas quanto eu, a pessoas que tinham os mesmos problemas que eu, que passavam pelas mesmas provações que eu, não. Eu precisava de alguém maior para poder me ajudar. E esse alguém eu não acreditava mais. Sim. Né? E quem tentava falar de Deus para mim nessa época, eu ficava irritada, com raiva. Eu falei, não, 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 não. Você acha que se Deus realmente existisse, eu estaria nessa situação? Eu que sou uma pessoa boa, uma pessoa que sempre ajudei todo mundo, uma pessoa que sempre, né? Poxa, eu trabalho com RH. Quantas pessoas desempregadas eu já abri portas de emprego? Quantas pessoas que estavam, sei lá, passando necessidade, eu fui lá, dei esmola. Quantas pessoas eu já ajudei na minha vida? E agora eu estou precisando de ajuda e ninguém aparece me ajudando. Você acha que se Deus existisse mesmo, eu ia estar na situação que eu estou? Só que um abismo, Leandro, leva a gente para outro abismo, né? E esse pensamento e esse meu comportamento ia me levando para cada vez mais distante de Deus. E aí eu comecei a ter problemas na minha casa, né, no meu casamento, e eu comecei a ter problemas financeiros gravíssimos, porque na época do impeachment da Dilma, eu trabalhava para o programa Minha Casa Minha Vida. Na época do impeachment da Dilma, a construção civil simplesmente parou. Sim. Simplesmente parou. E chegou num ponto, a construtora tentou continuar e tal, só que não havia mais repasse do governo, e acabou que decretou falência, uma empresa de grande porte, uma empresa que tinha, só em uma das obras que eu gerenciava, 2.800 unidades. Se não me engano, ela foi entregue no ano passado, mas isso aconteceu em 2017, entendeu? E foi tipo assim, foi uma demissão em massa, foram funcionários da empresa que foram todas desligadas. Para mim também foi algo muito traumático, porque imagina só, eu estou aqui trabalhando com RH e, sabe, cada peãozinho daquele, né, a gente tinha quase 2.000 empregados, cada funcionário daquele foi demitido, quem falou, olha, você está demitido, foi eu. E o que é mais triste, gente que eu conhecia, gente que tinha acabado uma semana antes, disse, pô, dona Érica, casei e tal, e foi entregar certidão de casamento para justificar uma falta, ou meu filho nasceu e ia entregar, sabe, a certidão de nascimento do filho, e na semana seguinte eu estava lá dando a demissão dessas pessoas. Então, para mim, foi muito pesado também. Foi uma energia muito negativa, sabe? Foi um chororô danado, porque foi muita gente em um único dia sendo desligada da empresa. Eu sofri essa carga também emocional, essa pressão emocional. Mais uma vez eu repito, isso que aconteceu foi por minha causa? Foi porque eu me afastei de Deus? Não, foi uma fatalidade da vida. Eu não tem nada a ver com o impeachment da Dilma, não tem nada a ver com a falência da empresa. Porém, se eu tivesse a minha fé firmada ainda na rocha que é Cristo, com certeza, no meio desse abalo emocional, eu teria ficado de pé. Mas o que aconteceu foi o oposto, né? Eu esmoreci, eu desmoronei naquela situação, porque eu perdi o meu emprego, né? Eu sofri um golpe terrível e eu fiquei sem um centavo, eu simplesmente perdi tudo o que eu tinha, né? Nas minhas contas bancárias e tudo. E eu, em pouquíssimo tempo, eu tive que sair da minha casa, no meu apartamento luxuoso, e fui morar, graças a Deus, que eu tive aonde ficar, que foi com a minha irmã, que estava morando há pouco tempo no Rio de Janeiro. Ela me acolheu na casa dela, mas nessa altura do campeonato, eu já estava numa depressão terrível, porque eu tinha perdido tudo, né? Eu era uma pessoa que não tinha mais fé. Eu era uma pessoa que eu não tinha mais recursos financeiros. Eu era uma pessoa que eu não tinha paz de espírito, né? O meu casamento estava simplesmente por um fio, estava desmoronando, né? A gente tentou de algumas maneiras. O meu ex-marido, ele não, eu vou para São Paulo, eu morava no Rio, né? Vou para São Paulo, lá eu vou tentar fazer alguma coisa e tal. Só que a distância só fez piorar a nossa situação. E aí eu entrei nessa depressão. Eu entrei numa depressão tão profunda que eu cheguei a ponto de, como eu falei, de tentar o suicídio, né? Eu comprei algumas medicações, uma atitude extremamente egoísta da minha parte. Hoje eu enxergo dessa maneira, mas na hora do desespero você não pensa assim. Porque em um momento eu pensei, nossa, eu estou dentro da casa da minha irmã, morando com a minha mãe e com a minha sobrinha.
Se eu morro, o que vai ser da vida delas? Como vai ser no momento que ela abrir a porta desse quarto? Então, quando você vir algum pensamento negativo, você que está ouvindo a gente, vir algum pensamento negativo, né, na sua mente, alguma coisa você pensando assim, em parar, em desistir, em largar tudo, não seja egoísta, não pense só em você e em acabar com a sua dor. Pense na dor que você vai provocar nas pessoas. Porque naquele momento eu só que pensava em aliviar a minha dor. Mas eu não pensava no que as pessoas, né, a minha família, imagina os meus pais recebendo a notícia que eu tinha morrido. Imagina a minha mãe abrindo a porta do quarto para, sei lá, me chamar para tomar um café da manhã. Ou a minha sobrinha. O modus operandi do inimigo, né? Do mal, é a mesma coisa, só muda o personagem. Né? Ele veio para matar, roubar e destruir, ele começou com uma vida muito boa, aparentemente, dinheiro e tal, e foi indo, e aí ele começou a minar tudo, até chegar no seu casamento e te deixar somente para se suicidar. Falou, agora eu vou me matar porque não tem mais o que fazer. Mas isso é um engano, né? Érica, eu preciso passar os meus patrocinadores. Olha só, fica aí. Tá. Gente, é o seguinte, ó, quero agradecer o Pururuca. Nossa, a gente abriu aqui no São Dimas agora, em São José dos Campos, maravilhoso. Lá tem um espetão lá que os caras põem na brasa, agora tem cupim, parmegiana, tem milhares de coisas. Grande Ângelo de Paula, obrigado. Esse é o Pururuca. Aqui em Guiades, meu amigo Helder, que está sempre com a gente aí, fazendo as artes, as coisas lindas que vocês estão vendo aí. Ele que faz os nossos convidados, só ligar para ele, King Arts é o Helder, esse cara manja de comunicação visual. X-Body, academia, essa semana, finalmente, voltei. Aê, valeu Marcelão. X-Body tem aqui no Vila Diana, Urbanova, Aquários, tem por todo lugar. Vai lá, preço, qualidade, os melhores personagens estão lá. Só armas, clube de tiros. Tem curiosidade do esporte do tiro? Vai ali no centro, fala com o Wander, meu grande amigo, que ele vai lá, você pode conhecer o clube, conhecer esse mundo das armas que é muito legal. E olha, gente, eu, por exemplo, tenho até uma medalha de lá. Papel pintado, meu amigo, aquele papel de parede ali atrás, ó. Quem pôs foi o Renatão. Papel Pintado BR, Renato, entre em contato. Eles são sensacionais, nossos patrocinadores aqui também. Obrigado, Renatão, te amo, você é meu brother. E também a Sete Motors, que é oficina mecânica, funilaria e pintura. Do Fábio, do Ricardo, galera estão lá para te atender. Entre em contato, não perde tempo. Fala com eles, tá tudo aqui embaixo, tem os links da galera. E vai lá, conversa com eles e faça o orçamento, que eles são maravilhosos. E eu volto aqui com a minha amiga Érica Priscila, pastora, cantora, e tantas horas contando esse testemunho maravilhoso dela aí. Certo, Érica? E aí, depois suicidou, não deu certo, o diabo não quis você. Não me quis. Ou melhor, Deus não quis que ele me tivesse. Graças né? a Deus. Tentei suicídio, tomei a medicação, fiquei lá em casa esperando a morte chegar, a morte não chegou. E eu fiquei muito frustrada, tá? Fiquei muito frustrada, tipo assim, poxa, nem para isso eu tenho competência, nem para tirar minha própria vida. Por que o remédio não fez efeito? Né? E como eu falei, né? Como eu estava falando, na verdade, essa atitude desesperadora de você tentar acabar com seus problemas, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, né? Ter bom ânimo. Jesus venceu. Então, Jesus ele é o verbo que se fez carne, ele habitou entre nós. Jesus, ele passou pela morte, ele foi vitorioso, né? Mas a gente sabe que nós não somos divinos, nós também passaremos por uma morte. Porém, se nós nos matamos, nós nos suicidamos, nós perdemos a nossa vida duas vezes. É uma morte física e uma morte espiritual. Então, se não sei, né, a quem vai chegar essa live, eu não sei quantas pessoas vão acompanhar depois, o Leandro, esse podcast, mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo que enquanto a vida, há sempre esperança. Amém. Então, espere no Senhor, ore, busque a presença de Deus. Não importa se você é crente, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, budista, candomblessista, o que você for, existe um Deus que está nos céus, ele olha por nós. Né? Não importa a tua religião, até se você não tem religião, no momento do desespero, fala com Deus. Se chega a Deus, ele vai se chegar a você, eu tenho certeza disso. E aí, eu fui, continuei lá, né? Estava no Rio de Janeiro ainda, até que eu recebi uma proposta de um amigo meu aqui de São José dos Campos, é aí que começa a minha história em São José dos Campos. Para eu vir para São José, Leandro,
para tentar, sabe, desaparecer um pouco. Ele ficou sabendo o que estava acontecendo. Eu me submeti, por exemplo, não estou dizendo que não é um emprego digno e tal, mas eu comecei a trabalhar no mercadinho onde eu ganhava R$ 100 por semana. Por semana. Uma pessoa que tinha um salário, sabe, enorme, que me proporcionava viagens, hotéis, passeios de barco, de lancha, um bom salário, que me proporcionava morar numa cobertura de luxo, com piscina privativa, né, lá no Rio de Janeiro, e eu estava me submetendo porque eu não tinha, sabe, nessa depressão. Semana é o preço das bolotas de flocos que você comeu. Exatamente. Eu perdi tudo. Eu não tinha roupa que desse em mim, porque eu emagreci, como eu falei da última vez, eu emagreci muito, não tinha roupa que desse em mim. Então, eu precisava de qualquer coisa que pingasse, sabe? E aí, esse meu amigo, que é como um irmão para mim, ele me convidou para vir para cá, para São José dos Campos, e vindo para aqui, para São José dos Campos, ele falou, deixa eu fechar aqui esse... Pronto. Ele me chamou aqui e falou para mim assim, ô Pio, ele me chama de Pio, vem para cá e tal, e vem tentar desaparecer. Eu vim, e aqui ele falou assim, tenta arrumar um emprego e tal. Eu falei, mas eu tentei, eu fiquei exatamente 1 ano desempregada. Foi 1 ano para acontecer todo esse vendaval, né? E eu falei da semana passada também, né? Que foi aí que eu comecei a me envolver com drogas também, porque eu comecei, sabe, aquela sensação de tipo, poxa, eu preciso de remédio para dormir, me ofereceram, eu experimentei e percebi que quando eu usava, por exemplo, a maconha, eu dormia bem, eu dormia muito bem. Então eu comecei a usar porque era a única forma que eu conseguia sentir paz para dormir, sabe, descansar de verdade. Mas é aquilo que eu falei, é uma alegria passageira, né? Eu tentei me refugiar dessa maneira, porque eu usava para dormir e quando eu acordava, os problemas continuavam. E aí eu tinha que fazer... Aí eu comecei a entrar em outras drogas, porque eu comecei a perceber que eu ficava muito grogue por causa da maconha e tal, e aí eu precisava sair, por exemplo, para fazer uma entrevista ou para fazer qualquer coisa com alguém. O que é que eu comecei a fazer? Eu cheirava pó, porque me deixava elétrica. Caraca. Então, eu usava uma droga para ficar relaxada, uma droga para ficar doidona. Corajosa você falar isso aí, legal. Mas é a realidade, era o que eu fazia. Ótimo, né? Eu acho excelente. Porque as pessoas às vezes querem esconder as coisas que fizeram no passado. E tem gente que tem orgulho de falar, gosta, parece que tem gente que tem ainda aquela vontade de viver no passado, né? Porque você chegar a usar droga, isso é uma coisa muito pesada. E o tipo da droga que você usou também é muito pesado. Então, a obra de Deus foi muito grande na sua vida. E eu não falo isso, Leandro, tipo assim, nossa, que orgulho, olha o que eu fiz. Lógico, não, eu quero mostrar que quando Deus ele chega, ele tem um plano na sua vida, né? Não importa por onde o caminho que você tente trilhar, né? O Senhor, o poder de Deus, ele é suficientemente grande para te atrair de volta para os braços do Senhor. Certo. E tudo isso que eu fazia era simplesmente tentando encontrar uma solução para um problema que só tinha uma solução e eu não queria enxergar. A solução é Jesus. Né? Então, você vê, eu tentei, de algumas maneiras, realmente encontrar essa solução. Mas, você saiu, aí deu tudo errado. Então, não, eu tentei realmente. Eu tentei me refugiar dessa maneira, né? Então, eu ficava... E aí, esse meu amigo, ele falou assim, vou pagar um serviço de currículo feito a Cato, né? Para ver se a gente consegue, pelo menos, uma entrevista. E aí, a obra de Deus começou na minha vida. Porque eu fiz uma entrevista, a segunda entrevista que eu fiz aqui em São José dos Campos, eu passei e comecei a trabalhar. Você começou a trabalhar e tudo mudou, tudo melhorou? Claro que não, eu estava atolada em dívidas até o pescoço, né? Então, eu saía, ia para o trabalho, chegava em casa, eu fumava meu baseado para poder ir dormir do mesmo jeito, porque os problemas continuavam. E eu ainda estava passando pelo processo da depressão. Então, os meus colegas de trabalho, hoje eles sabem, né? Porque eu conto para eles verem que muitas vezes você está convivendo com uma pessoa no teu dia a dia que está precisando de socorro, está precisando de ajuda e você não consegue perceber. Quantas pessoas
Eu tive recentemente, no final do ano, eu acho que foi no final do ano passado, uma notícia terrível de um amigo que ele se suicidou, ele se jogou de uma ponte. E eu fiquei tipo assim, era uma pessoa da igreja, né, do ministério, não vou expor ele, obviamente, não vou expor a família, mas uma pessoa do ministério que tinha uma grande responsabilidade nessa igreja, e ele se matou. E ninguém percebeu que esse homem estava nessa situação, sabe? Acho que nosso sinal caiu, voltou. Não, caiu não. Aqui tá ok. Tá me vendo aí? Tá me ouvindo, Leandro? Tô ouvindo, normal. Tô te vendo. Então pode falar, normal, tá tranquilo. Então, ninguém percebeu que ele estava nessa. E eu me senti, quando eu recebi essa notícia, eu me senti naquela situação, porque eu ia para o trabalho e as pessoas falavam coisas que me magoavam por causa da situação que eu estava vivendo, sabe? Internamente, ninguém percebia, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca deixei transparecer os meus problemas, as minhas dores, então eu ia com essa cara maquiada, cabelo arrumado, bem vestida, de salto alto, sentava lá, trabalhava, né? Pedindo a Deus para eu conseguir pagar alguma coisa com o meu salário. E as pessoas ficavam, às vezes, pressionando e tal, não imaginavam que eu estava passando né, internamente, ninguém se importava, falavam, às vezes, palavras que me machucavam bastante, não só no meu ambiente de trabalho, muitas vezes até na família mesmo, porque as pessoas não sabiam, não entendiam, né? E quando você sai da igreja, é muito difícil para as pessoas entenderem que você continua sendo um ser humano, né? Isso aí já é uma crítica e uma orientação, né? Como serva de Deus para servos de Deus que estejam nos ouvindo. Abrace mais, afaste menos, porque às vezes você vai querer falar de uma maneira algo que deveria ser tão belo como as coisas de Deus, e você termina machucando ainda mais alguém que já está sofrendo, né? E aí, nessa empresa que eu estava trabalhando, eu continuei sem querer ir para a igreja, continuei usando drogas do mesmo jeito, bebendo, final de semana, bebendo muito, sabe? Enchendo a cara, e, sabe? Vou esquecer meus problemas, aquele ditado, vou beber meus... O que eu falo tanto de alegria passageira? Enquanto você está sob o efeito do álcool, sob o efeito da droga, você está de boa. A vida é colorida. Quando passa aquele efeito, você percebe que a sua vida não é aquilo. A sua vida real é aquilo que você precisa resolver e você não tem forças, né? Isso é uma alegria passageira. Uma alegria verdadeira é a que eu sinto hoje. Você não tem mais problemas, Priscila? Tenho, muito, pra caramba, meu Deus do céu. Tem dia que eu acordo assim, eu vou pirar. Mas eu sei que eu estou passando por isso hoje, mas amanhã tudo vai se fazer novo. Que esse problema, ele tem tempo, tem prazo de validade. Porque o Deus que eu sirvo, ele me dá condição para eu pensar em estratégias, em coisas que vão me ajudar a solucionar esses problemas. Entende? Então, essa é a grande diferença. Eu não preciso esconder nem fugir dos meus problemas. Eu posso enfrentá-los, sabendo que eu vou ser vitoriosa. E essa minha colega de trabalho me convidou para assistir uma peça de teatro, né, na igreja da cidade, aqui em São José dos Campos. Eu fui, né, nessa igreja. Deus é tão bom, porque ele sabia que se ela tivesse me convidado para assistir um culto, provavelmente eu não iria, né? Porque eu estava com raiva dos crentes. Eu falei, fica falando de Deus para mim? Eu saí da Bíblia de cor e salteado, eu sou teóloga. Não quero saber. É assim mesmo. Não tem nada que vocês falem que eu já não saiba. Só que a diferença é que a letra mata, o Espírito vivifica. Você pode saber de Gênesis e Apocalipse decorado, mas se o Espírito Santo não estiver em você, aquilo não vai fazer efeito na tua vida. É igual as pessoas que pegam a Bíblia e deixam abertas no Salmo 91 ou no Salmo 23, lá na cabeceira da sua cama, ou na sala, pensando que aquilo ali está protegendo a tua casa. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é a palavra de Deus que é viva e eficaz para transformar a sua vida. Entendeu? Então não adianta. Você tem uma Bíblia aí aberta para, né, como amuleto, não. Coloque como enfeite, mas não como amuleto, porque aquilo ali não protege nada. O que protege é você viver verdadeiramente a palavra de Deus. Resumindo, que já passou meia hora aqui da nossa live, eu falo muito. Mas resumindo, eu fui assistir essa peça de teatro,
Como eu disse, se eu tivesse sido convidada para um culto, eu não teria ido, mas para uma peça eu iria, porque eu adoro teatro. E realmente não tem culto, não tem, sabe? É só peça. No dia do Alto da Páscoa, na igreja da cidade, é só a peça. Sei. E aí eu fui, sentei lá, inclusive no dia que eu fui, ninguém foi, nem a pessoa que me convidou, né? Porque realmente era propósito de Deus. E eu fiquei lá assistindo aquela cara de bunda, sabe? Serona, tipo, tô aqui por estar, desse jeito. Mas, Leandro, teve um momento da peça, e quando eu conto isso, sempre que eu conto, eu me arrepio, eu me emociono. Amém. Em que Jesus, na peça, né, ele está entrando, e as pessoas que ele havia acabado de curar durante a própria peça estão ali apedrejando ele enquanto ele está andando carregando a cruz. E aquilo ali, eu acho que fazia mais de um ano que eu não pensava a respeito daquilo, fazia mais de um ano que eu não chorava na presença de Deus, que eu não sentia nada. Estava uma geladeira. Imagina. Mas naquele momento eu comecei, sabe? É como que as escamas dos meus olhos tivessem caído. E enquanto Jesus está passando e sendo apedrejado, eu comecei a pensar, meu Deus, foi por mim que Jesus passou por tudo isso, porque eu sou uma dessas pessoas que Jesus curou e estava ali apedrejando ele. Eu era como uma daquelas pessoas que Jesus fez tantos milagres, mas no momento em que falaram para escolher entre ele e Barrabás, escolheram Barrabás. Eu fui exatamente assim, negando, né? Crucificando mais ainda o mestre. Naquele momento eu comecei a chorar e chorar e chorar, e eu não conseguia assistir a peça direito, porque eu só chorava, e cada música que tocava e tal. E eu saí dali, daquela peça, com meu coração bem pequenininho, sabe? Bem pequenininho, eu fiquei, tipo, me sentindo uma retardada. Como eu pude negar por tanto tempo a existência de Jesus, o que ele era capaz de fazer na minha vida, depois de tudo que eu já tinha vivido, de todos os milagres que eu já tinha presenciado. Jesus, por mais que você abandone as coisas dele, você pode ir para o Japão. Os teus problemas vão continuar do teu lado e você vai estar sempre lembrando de Jesus. Quem já andou com Jesus não tem como esquecer. Não tem como voltar a uma vida normal. Só usando drogas e bebidas, que é aquele momento colorido que te dá, mas depois vem um vazio que é só Deus pode preencher. O homem, eu acredito de verdade que o homem foi criado com um espaço, que esse espaço só pode ser preenchido por Jesus. Por experiência própria eu falo, pelo seu próprio testemunho, né? Eu acho que o que a gente está falando aqui são palavras de vida, né? E eu sei que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Se você está assistindo esse vídeo, sabe, clica aí, curte o canal, dá essa força pra gente, compartilha pra galera assistir, ouvir um pouco da palavra de Deus, que hoje está tão difícil, né? Hoje a maioria do que a gente ouve de Deus são sempre com alguma intenção por fora, e tá tão difícil, como a Érica mesma disse, né, Érica? Poxa, no final dos tempos o amor se esfriaria, né? Então vamos tentar pegar esse resto que a gente tem de tempo, talvez, desse mundo, pelos sinais que têm acontecido, para que a gente aproveite e deixe essa chama arder novamente. E olha só, Érica, você pelo menos veio para Jesus pelo amor, né? Porque por mais que você sofreu todas essas coisas, você ainda voltou de uma forma que você está aí bem hoje. Agora, imagina quantas pessoas que não tem oportunidade nem de voltar, né? Muita gente fica falando assim, depois que perdeu tudo, aí volta para Jesus e agora canta. Não, né? Para os julgadores não foi isso que aconteceu. Se você analisar bem a história... Se fosse ainda que fosse, mas nem né? Nem porque se você parar para pensar, eu não voltei para Jesus no momento em que eu estava naquela depressão profunda, ainda estava passando pelo processo, mas que eu estava em depressão profunda, que eu tentei o suicídio, que eu estava mergulhada nas drogas, não. Eu voltei para Jesus quando eu já estava trabalhando, me restabelecendo financeiramente, obviamente longe de Deus, mas o Senhor, ele permitiu
que eu fosse voltando, né? Ele me permitiu restituir parte daquilo que eu tinha perdido, né? Para mostrar o quanto ele me amava. Porque só assim é que eu iria chegar naquele lugar onde eu tive esse encontro com Jesus. Se eu tivesse na situação de merda que eu estava vivendo, Leandro, eu não teria ido. Eu ia continuar sempre culpando Deus. Eu tinha que estar minimamente bem para pelo menos dizer assim, tá bom, eu vou com você, eu aceito ir na igreja para assistir essa peça. Legal. Né? Porque essa pessoa sou eu. Tem pessoas que não, tem pessoas que precisam estar quebrado, desgraçado, amassado, igual, né, pó, para poder tomar essa atitude. Eu não. Deus conhece meu coração, ele sabe que na condição que eu estava, né, foi realmente aquilo que você falou na nossa última entrevista. Deus permitiu que eu passasse por tudo isso para que hoje eu tivesse essa oportunidade que eu estou tendo aqui, por exemplo, hoje, com você, de falar para as pessoas, olha só, você já passou por isso? Você já pensou nisso? Eu também já passei, eu também já pensei, mas eu estou aqui. Olha para mim. E fico muito feliz de estar participando disso, sua vida. Estou muito feliz de participar. Eu fico muito feliz de estar compartilhando contigo isso tudo também. Legal. Você vê, no mesmo ano em que eu voltei a caminhar, né, para a casa do Senhor, e olha, não foi de uma hora para outra, tipo, fui para a igreja, estou liberta, não bebo mais, não uso mais drogas, não faço mais nada. Não. Eu continuei indo, foi um processo de libertação. Natural. Né? Eu continuei caminhando. Um lindo dia, eu tomei uma decisão aqui na minha casa, estava orando aqui sozinha no meu quarto. E aí eu estava ouvindo uma pregação do pastor Antônio Júnior e aquela pregação mexeu muito comigo, eu me ajoelhei aqui no chão da minha sala, eu comecei a orar, entregar minha vida ao Senhor e dizer que eu não aceitava mais nada diferente na minha vida que não fosse a presença dele. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu tomei meu café, eu almocei, eu jantei, o dia foi se passando, foram se passando. Um dia uma amiga me chamou para tomar uma cerveja no barzinho, a gente foi no barzinho, eu peguei uma água com gás. Ela falou, você não vai beber? Não. Por quê? Porque eu não estou com vontade. Não está com vontade? Eu não estava com vontade de tomar uma cervejinha? Cachaceiro, caramba. Não quer mais tomar cachaça. Não estou convidando quem toma cerveja. Eu estou querendo dizer que na minha situação, na condição que eu estava, falei, não estou afim. Legal. No dia seguinte, foi passando os dias, eu fui arrumando aqui a casa, e de repente eu abri uma gaveta aqui do meu armário, e eu vi que tinha ali uma bucha de maconha. Falei, gente, como assim sobrou? De quando é isso? E foi quando eu me toquei. Há quanto tempo eu não usava droga? Há quanto tempo eu não bebia? Eu nem... Alô. Oi. Fala, galera. Tudo bem aí? Ó, a gente está fazendo uma live aqui. Eu acho que a conexão da Érica tá dando uns bugs lá. Voltou, Érica? Aí. Voltamos? É isso aí. Quando você sumiu, eu fiquei gelado aqui. Falei, cadê a Érica? Érica, fica aí. Você parou na bucha da maconha lá. Pera aí. Pessoal, vocês estão aqui diretamente da minha casa, tá bom? Estou entrevistando a Érica. Aqui é meu estúdio, onde eu estou fazendo meu broadcasting, para mostrar para as pessoas um pouco mais desse podcast Leandro Salgado Interview, através desses dias onde não tem horário, a gente combina os horários, avisa, enfim. Aqui em casa eu fico mais à vontade. E eu vou entrevistar também pessoas de fora, pelas lives, e lá no podcast da VTR, toda quarta-feira, às 15 horas, estaremos ao vivo sempre, como todos os dias. E aqui é tipo um up a mais, onde eu convido pessoas. Hoje eu estou conversando com a Érica, essa pessoa maravilhosa que está contando o resto do testemunho dela, que ela começou lá no podcast semana passada, que a gente não conseguiu terminar, e ela está falando aqui. E aproveitando, quero agradecer os nossos patrocinadores, o Pururuca, que faz aquela picanha maravilhosa na brasa, serve no teu prato, aquelas comidas agora cheias de coisa nova lá também. A gente tem uma linguiça quadrada maravilhosa também, e agora no São Dimas, além do Banova, certo? Tem também aqui artes do meu amigo Helder, que nos ajuda sempre com as artes, fazendo essas artes lindas que vocês veem aí, tanto o nosso thumb aí, essa thumb do YouTube, como também todas as artes aí dos nossos convidados. Tem também a X-Bari, nossa grande academia aí, grande Marcelão e sócios, pessoal, gente boa demais, uma academia excelente com os melhores personagens que tem, ali no Aquários, Urba Nova, Vila Diana, enfim. Tem também o pessoal da Somas, meu amigo Wander, Fernando, Thiagão, toda a galera Rogério, todo mundo lá, a Isis,
Vai lá conhecer, pode ir lá, toca lá a campainha, entra no clube, vai conhecer o maravilhoso esporte, esse mundo do tiro. Tem até um negócio ali atrás, ó, que eu ganhei, viu, gente? Muito legal. Papel pintado, meu amigo Renato, papel pintado, entra aí, conheça o papel pintado, veja aí que legal, esse papel de parede atrás foi ele que instalou pra gente, ele é maravilhoso, o Renato, além de querido, tem o melhor preço. E a Sete Módulos, oficina mecânica, funilaria e pintura, fica lá no Santinês, entre em contato, fala com o Fábio e o Ricardinho, eles vão te atender muito bem, o contato está todo aí embaixo para que vocês possam estar com a gente. Estamos de volta, minha querida Érica. E aí, paramos na história da bucha da maconha. Você tinha uma lá, não deu nem vontade de nada. Não aconteceu nada. Então, né? Deu vontade, não, eu simplesmente parei de usar e eu nem tinha percebido. Diante de Deus, eu nem tinha percebido. Eu falei, caramba, eu não sinto nem vontade. O que está acontecendo comigo, né? Mas eu já sabia, na verdade, que era obra do Espírito Santo na minha vida. E nesse mesmo ano, eu estava trabalhando, né? Eu estava trabalhando normal no escritório ainda. E daí, na hora que eu estava... Um dia eu fui no aniversário da minha sobrinha, lá em Barra Mansa. E lá eu me reuni com meus irmãos, a gente começou a cantar uma canção no violão, e eu fui e postei no Instagram. E aí, o dono do escritório que eu trabalhava viu, quando eu cheguei no escritório, e falou assim, Érica, você canta? Eu falei, canto. Ele, nossa, eu não sabia. Eu falei, pois é, né? Ninguém sabia, na verdade, nada da minha vida no escritório. Eu falei, pois é, eu canto. Ele, nossa, por que você não canta profissionalmente? Eu falei, olha, eu cantei profissionalmente a minha vida inteira, né? Na infância, adolescência. Mas depois que eu entrei na construtora, faz exatamente 10 anos que eu não canto. Nossa, 10 anos que você não canta, tá, mas você precisa voltar. E aí, todos os dias, durante uma semana, ele entrava na minha sala e falava assim, Érica, você precisa voltar a cantar. E Érica, você precisa voltar a cantar. Até que um dia ele fez finalmente o grande convite. E se eu fosse seu empresário? E se eu investisse na sua carreira? Você aceitaria voltar a cantar? Olha. Aí eu falei sim, e ele não é evangélico, né? Muito pelo contrário, a família dele não é evangélica. E não tem nenhuma ligação com os evangélicos. E ele fez esse convite para mim, né? E foi uma surpresa, porque ele falou assim, mas se você for gravar, eu acho que você deveria cantar música gospel, porque eu acho que a sua voz é de cantora de música gospel. Eu falei, uau! E eu compartilhei aquela informação com meu irmão, que me apoiou muito, né? Ele que é o autor, compositor de algumas músicas, alguns singles que eu gravei, ele, minha mãe que é a compositora da minha primeira canção. Deixa eu ver se eu consigo achar você cantando aqui enquanto você vai falando. Tem Razão para Cantar, que foi a primeira canção que eu gravei. A segunda música é Não Pare, do meu irmão Jailton, meu irmão que vídeo você acha legal para colocar aqui? Então, você pode colocar aí Marcas do Teu Sangue, porque essa foi a última single que eu gravei autoral, essa música é minha. Eu tive a oportunidade de gravar com Soraya Moraes, uma grande cantora que já ganhou até Grammy Latino, ela é fantástica. Gravei com o cantor PG, da oficina, né, antigo vocalista da banda Oficina G3. Mas essa canção que eu te falei, Marcas do Teu Sangue, é uma música que é o resumo do meu testemunho, eu digo assim, né? Porque foi uma música da minha autoria. E de lá para cá, Deus tem feito coisas maravilhosas, coisas grandiosas na minha vida. Hoje eu realmente tenho uma alegria verdadeira, que não é passageira, que eu não preciso pensar que, tipo, eu preciso de um remédio para dormir ou de algo para poder ficar acordado durante o dia, né? O meu remédio chama-se Jesus. Jesus, ele foi aquele que realmente transformou a minha história, né? Eu já estive lá em cima, eu fui para o fundo do poço e hoje eu novamente estou me reerguendo e sou muito, muito grata a Deus. Quinta-feira agora, tá? Já fazendo a propaganda. Quinta-feira agora. Estarei lá com a minha noiva Thalitinha. Quinta-feira agora eu vou cantar no Canta Vale, um evento promovido pela Rádio Paz do Vale, 95.1 FM, aqui no Teatro Colinas. Vai ser um grande evento, vai ser a primeira edição desse evento, na verdade. E vai ter lá o Israel Cardoso, o Breno Kikuchi, a Paloma Posse e eu
também estarei cantando. Vai ser algo muito grandioso para a glória de Deus. E isso é só uma das coisas que Deus tem feito na minha vida. Hoje eu tenho esse programa também na rádio, né, no Sintonia Gospel, que vai ao ar todos os sábados pela 95.1 FM. Eu tenho o meu podcast também, que inclusive o Leandro está convidado, ele vai ser o meu convidado no próximo, né, que é o Voz em Cristo. Vamos lá. E Deus tem feito coisas maravilhosas, Leandro. Eu convido todos vocês a me acompanhar, me seguir nas minhas redes sociais. Vocês estão vendo aí um pouquinho do clipe da Érica, altíssima produção, Érica. Alô, Érica, cadê você? Foi, voltou. Bora lá. Muito bom. E qual foi a última coisa que você ouviu? Então eu comecei a falar que a gente estava vendo o seu vídeo. Eu acho que... Eu não lembro agora qual que é a última coisa que eu ouvi sua. Mas tudo bem. Aí você estava falando sobre o Colinas, tal, que vai rolar o lance lá do show. Certo? Será que voltamos? Alô, você tá aí? Aí, beleza. Legal. Pessoal, live tem esses rolos aí de internet. Tem que fazer, né? Mas eu quero convidar vocês que queiram me acompanhar, me seguir, vocês que gostaram da minha história, me apoiar, né? Me seguindo no Instagram, @oficial Érica Priscila, Érica com K, Priscila com 2 L's. O meu canal do YouTube, que é Érica Priscila Oficial. E eu vou ficar muito feliz em ter vocês comigo, acompanhando um pouquinho daquilo que Deus continua fazendo na minha vida, né? Assim como Deus tem feito na vida do Leandro, assim como Deus tem feito na vida de dezenas, centenas e milhares, milhões de pessoas, né? Pelo mundo, pelo Brasil, afora, pelo mundo, através de milagres, realmente. A gente, sem Deus, não é nada. Deus sem a gente continua sendo Deus, mas a gente sem Deus não é nada. A gente precisa realmente tê-lo conosco e eu espero do fundo do meu coração que o meu testemunho de vida possa ter te impactado, edificado a sua vida. E, Leandro, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de falar aquilo que Deus fez. É um prazer. Né? Eu sempre tive programa... Vai continuar fazendo na vida. Amém. Eu sempre tive programa de música, na verdade, né? E aí, como eu gosto muito dessa coisa de entrevistar pessoas, conversar, conhecer as pessoas, eu resolvi criar esse lance do interview para que a gente possa entrevistar de tudo. Por exemplo, quarta-feira agora, ao vivo, está com o coronel da PM aqui de Taubaté, um cara muito bacana. Vamos falar sobre várias coisas que acontecem no mundo hoje, inclusive segurança pública, governo. Então, assim, vai ser papo de todos os gostos aí. Então, hoje a gente está aqui falando com a Priscila, com a Érica Priscila, que ela é pastora. Agora, Érica, uma coisa que é legal a gente falar... E o seu pai, como é que ele está hoje, vendo você de volta, cantando, gravando esse clipe maravilhoso? Daqui a pouco deve falar um pouquinho sobre esse clipe aí. Meu pai está muito bem, está muito feliz, né? Meu pai é pastor. Ele está lá no Nordeste. Eu tenho certeza que ele chorou muito, está lá no Nordeste. Ia vir agora no sábado, menina. Ele perdeu o avião. Pô, perder avião é difícil, hein? Ele é grande. Pois é, ele perdeu o voo. E daí? Mas ele está nos assistindo agora, né? Ele mandou mensagem aqui: estou assistindo o podcast. Como é que é o nome do seu pai? E eu sei que ele, com certeza, é uma das razões por eu estar de volta, né? Como é que Porque é o nome ele e a minha dele? mãe sempre foram colunas de oração por toda a família. E o período que eu estive afastada, ele com certeza não cansou de orar e interceder pela minha vida. Sim. E você que é pai, você que é mãe, não desista dos seus filhos, continue orando. Continue Érica, qual que é o nome do seu pai e da sua mãe? Jailton e Miriam. Jailton e Miriam. Valeu a pena, tá vendo? Deus é fiel. Olha sua filha aí hoje contando a história dela, né? Do que Deus fez na vida dela. E como Deus restaurou, né? Não deixando que ela partisse daqui graças à oração e joelhos de vocês aí. Parabéns, Deus abençoe muito, viu? Vai ser um prazer conhecê-lo pessoalmente qualquer dia.
Vai ser maravilhoso. Deixa ele chegar aqui que a gente marca um encontro no Pururuca. Isso, boa. Como é que ela... Mas não vai me perder o avião de novo, hein? Pelo amor de Deus, não tem bolso que aguente. E avião é caro, você perde esse avião para mandar fazer outro, já viu esse negócio. Mas olha, sobre a música, Marcas do Teu Sangue foi uma letra que eu escrevi, eu tive, obviamente, o auxílio do meu irmão na melodia e também na letra. O meu empresário, Fernando Ladário, também participou da letra dessa canção. Tem um finalzinho que ela faz... Vida de Jesus. Eu tô Vida de Jesus. Tá rolando aqui, ó. Ah, legal. Então, eu vou seu clipe tocando aqui um pouquinho. Onde foi gravado isso aí? Tá muito bom. Esse clipe foi gravado, na verdade, esse clipe foi gravado no estúdio da Daniela Araújo, né? Uma grande produtora, também uma grande cantora no mundo do gospel. E ela gravou a parte de áudio, toda a produção, e o clipe foi gravado nos estúdios da Usina Brasil, em São Bernardo do Campo. Esse é o único clipe que não é ao vivo gravado lá na Usina Brasil. Todos os outros clipes, tudo mudou, Não Pare, são 100% ao vivo. E os músicos seus são daqui de São José também? Então, esses músicos desse clipe são os músicos da Usina Brasil. Nos primeiros clipes que vocês veem, todas as minhas 5 singles lançadas no ano de 2020 são os meus irmãos. O meu irmão que é tecladista, o meu outro irmão é guitarrista, o outro é baterista, o outro toca violão. Não, isso aí foi uma saga. O meu empresário, ele se comprometeu a me deixar feliz, porque eu queria muito que os meus irmãos participassem desse primeiro projeto. Eles que estiveram comigo a vida inteira, que oraram, que choraram junto comigo, que me acompanharam toda essa fase. Então, ele trouxe meus irmãos aqui para São José. Uns moravam em Natal, né? Na verdade, veio o Jairinho, meu irmão mais novo, e o Tiago, que é um amigo da família, e é o guitarrista, veio de Natal. Veio o Jefferson e o Jailton, Jefferson e Jonatas. Tem muitos irmãos, gente, tenho 5 irmãos. Lá do Rio de Janeiro. Minto, Jair estava morando aqui em São José na época. Então estava Jefferson e Jonatas lá no Rio de Janeiro, Jairo e Tiago lá em Natal, e ele trouxe todo mundo para cá, só para a gente poder gravar as primeiras canções, que foi Razão para Cantar, Não Pare, Tudo Mudou, Aos Teus Pés, e a gente fez um cover da música Eu Navegarei, que é uma música muito conhecida, só que a gente cantou Eu Navegarei, começando ela com um samba, um bolero, e depois a gente termina ela com rock and roll. Sensacional, meu Deus do céu. Gente, eu estou conversando com a Érica, essa pessoa excelente, maravilhosa, pastora, cantora, podcaster, ela é também influencer. Segue ela no canal, vai conhecer, entra no YouTube, vê os clipes dela. Érica, os clipes são sensacionais, eu adorei, assim, e olha, parabéns, Deus realmente te abençoe, porque a sua música é muito boa, né? E eu como músico, né, minha primeira profissão, eu vivo da música, né? Então, assim, eu tenho um olho clínico muito, assim, quando eu olho para aquilo, eu vejo tudo, produção, áudio, qualidade, os músicos são maravilhosos, sua voz é excelente, sua música é linda. Então, que Deus abençoe que essa música alcance muitas pessoas que precisam, viu? Érica, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no meu broadcast, estreando o broadcast aqui em casa. Olha que maravilha. Esse aqui, ó, esse aqui é meu parceirão, Misael, o cara que fez isso acontecer com a gente aqui hoje, ó, lá da BTR, brother. Obrigado, Misa. Tamo junto. Obrigado. E o Misa, ele é engenheiro, essas coisas toda mancha, liga aqui, pluga aqui, faz assim. Gente, vocês não sabem o trabalho que foi para fazer isso daqui. Mas tá aí, saiu, graças a Deus, obrigado a Deus por isso. E aqui, através desse podcast, por esse broadcast aqui de casa, a gente vai trazer muita gente de fora, falar sobre vários assuntos. E para a gente juntar também a esse podcast maravilhoso lá da VTR, que é o Leandro Salgado em TV, beleza? Érica Priscila, quinta-feira, agora, no Teatro Colinas. Fala pra galera como é que faz para comprar o convite. É só ir lá? Olha só, vocês podem comprar
acessando o site do Simpla, www.simpla.com.br, já é um tradicional site de venda de ingressos. Também vocês podem comprar através do próprio site do Teatro Colinas, mas eu vou dar uma dica aqui exclusiva para o programa do Leandro Salgado. Se vocês comprarem pelo site, o valor do ingresso está R$ 85. Mas se vocês adquirirem diretamente conosco, né, da Rádio Paz do Vale, você vai pagar apenas R$ 25. Então, isso, assim, meu conselho, né? E eu vou fazer mais, hein? Eu vou liberar essa promoção para o Leandro. Que tal, Leandro? Quem procurar você no seu Instagram ou no seu WhatsApp, você pode passar aí o ingresso a R$ 25, Teatro Colinas. Aí vocês têm que passar. Vai ser por Pix, né? Porque se for pelo site, você tem outras condições lá para parcelar o ingresso, etc. Comprando pelo Pix, no valor de R$ 25, diretamente com o Leandro, vocês vão passar o nome completo para o Leandro. Leandro vai me passar o seu nome completo, a gente vai colocar lá na sua lista VIP, na nossa lista VIP. Fechado. E você vai participar conosco desse grande evento, vai ser top demais. Estaremos lá, tô curioso para ver. Eu adoro o Teatro Colinas, acho que vai ser um baita espetáculo, ainda mais para curtir na presença de Deus, né? Vai ser muito bom estar lá. Vai Obrigado, ser maravilhoso. Eu que agradeço. Bom, pessoal, então o pessoal entra em contato, vai ter aqui os contatos, é só mandar um alô aí. Eu ia perguntar mais uma coisa sobre o evento, enfim, mas eu não lembro. Para achar a Érica é muito fácil, o pessoal só entrar. E, Érica, fica com Deus, tá? Muito obrigado. Um beijão para todos vocês. Quinta estamos juntos lá nos Vemos, tá bom? E para você que está com a gente, muito obrigado. Eu me despeço da Érica aqui. Vou inclusive chamar mais uma vez os nossos patrocinadores para a gente finalizar essa live aqui, tá bom? Érica. Obrigada, Leandro. Beijo no coração. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Valeu, querida. Muito obrigado. E segue os nossos patrocinadores aí. Gente, eu quero agradecer muito ao Pururuca. Pururuca, valeu. Pô, gente, o Ângelo e a Paula, beijo pra vocês aí. Melhor comida São José dos Campos do Litoral Norte, Sul de Minas e região do Vale do Paraíba. Muito bom. Obrigado, Misa, que tá aqui com a gente. Obrigado, King Axe, nosso amigo Helder, da comunicação. Valeu, ele capricha demais aqui nas nossas artes. Vou fazer até umas fotos para ficar mais bonito aí, beleza? Tô de dieta agora, então um abração pra Flavinha da Herbalife, que tá dando uma força pra gente novamente. X-Bar também, que tô contribuindo aqui para ficar fortão. Valeu, X-Bar, vocês são sensacionais. E também o nosso amigo Vander, a galera toda lá da Só Armas, que vai entrar agora. Aê, entrou. Só Armas, muito obrigado, pessoal. Valeu, Vander, valeu toda a galera aí, muito obrigado. Vai conhecer o esporte do tiro, você vai amar. Segue o Vander também. Vander Só Armas, o cara é demais, ele ensina muita coisa legal, é muito bacana esse esporte, viu, pessoal? Também papel pintado, meu amigo Renato, que fez esse papel de parede maravilhoso aqui atrás, inclusive na minha casa toda ele fez. Liga pro Renato, faz o orçamento, o cara é barateiro, bom e o melhor papel do mundo é esse, papel pintado BR. Manda pau, Renatão, obrigado. E a 7 Motors, do Fabião e do Ricardinho, liga, entre em contato, o telefone tá aí na descrição do vídeo. Não perde tempo, fala com eles e a gente vai estar junto sempre aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, muito obrigado, pessoal. Foi muito bom estar com vocês hoje aqui, obrigado, Misa, e valeu. Deus, muito obrigado por estar startando deu tanto trabalho para fazer e finalmente deu certo e saiu. Beijo para vocês, pessoal, muito obrigado e até na próxima, se Deus quiser.